Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Essa série não é num lugar comum. Essa série está sendo gravada em Canoas, no Rio Grande do Sul. E há um ano atrás, nós estávamos chorando junto com os irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estávamos desesperados com tudo aquilo que estava acontecendo aqui. E hoje eu volto aqui para ver isso com os meus olhos, para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo, para celebrar aquilo que Ele ainda vai fazer e que vai ser ainda maior. Aleluia. E eu tenho um recado para te falar aqui. Uma prestação de contas. No ano passado, quando tudo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a nossa associação evangelística mobilizou e nós tínhamos mais de 100 voluntários servindo aqui. E hoje, pela primeira vez, eu vou fazer uma prestação pública de contas do que foi feito e do que foi enviado para cá. Você só precisa celebrar, não precisa agradecer, porque nós não fizemos nada disso sozinhos. Nós fizemos com um país que nos ajudou. Foram mais de 2,5 milhões de reais levantados. Então hoje mais de 8.000 cestas básicas, mais de 20.000 garrafas de água, mais de 35.000 litros de produtos de limpeza, mais de 10.000 quilos de carne de proteína, mais de 22.000 kits de higiene e banho, mais de 5.000 kits infantis, mais de 2.000 pacotes de fraldas, mais de 2.000 pacotes de lenços umedecidos, mais de 3.000 kits de roupas íntimas, mais de 500 kits de primeiros socorros, mais de 60 toneladas de doações de parceiros, mais de 3.000 kits de limpezas, mais de 180 toneladas de alimentos enviados para o Rio Grande do Sul. Eu só queria que você soubesse disso. Tudo isso aconteceu porque o Brasil ama o Rio Grande do Sul. Nós amamos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo amor que hoje vocês me recebem aqui nesse lugar. E para você que está em qualquer lugar do país agora, do mundo, vendo essa série, eu quero dizer que também você pode fazer parte da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e eu vou deixar as informações aqui abaixo. Mas para você que está aqui agora e para você que está aí também, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Gente, eu tô tão nervoso que eu esqueci da parte de pedir para curtir, para comentar, para compartilhar o vídeo, para que mais pessoas possam ver essa palavra. Essa mensagem é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ei, lindo, fala para você, diga: meu 2025, essa será a realidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Sabe, eu sou um portador de uma boa notícia. E a boa notícia não é uma filosofia.
A boa notícia não é uma história bem contada. A boa notícia é um nome. A boa notícia é uma pessoa. Eu amo os irmãos do Aleluia quando eles entendem. A boa notícia é um homem, é um nome que está acima de todo nome. A boa notícia é Jesus. E Jesus é o príncipe da paz. A palavra paz, ela é uma palavra que é o norte da nossa mensagem. Mas que não podemos esquecer que isso não é uma filosofia. Não é a premissa de um homem comum. Mas é, de fato, aquilo que Jesus é para nós. Eu confesso para você que essa expressão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e que hoje vejo muitos homens de Deus usando, eu compreendo o poder dessa palavra. Mas quando fui pego por ela pela primeira vez, eu tentei entender aquilo que havia de correlação com Jesus de verdade. Que não fosse só algo que acontecesse fora, mas algo que acontecesse de fato aqui dentro, sabe? Eu vi uma música, e foi nesse dia que eu fui apresentado essa expressão pela primeira vez, um louvor. E o louvor dizia, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E eu acho que eu falei para alguém, e o algoritmo leu o que você fala. E aí apareceu um meme de uma mulher falando com uma pessoa que é um amigo meu, com o Paulo Vieira. E ela dizia, olha aí, Paulo Vieira, depois que você falou nada faltando, nada fora do lugar, não tem mais nada aqui em casa, tudo que estava estragado foi tirado. Eu achei sensacional. O brasileiro, ele é especialista em interpretar coisas certas da maneira errada. Mas não aqui em Canoas, aqui não. Aqui todo mundo entende perfeitamente, ninguém se confunde, amém? Pois bem, eu quero ler um texto bíblico com você que será o norte desse nosso caminho e de fato aonde nós vamos chegar. Eu já devo ter lido esse texto e pregado ele milhares de vezes, mas eu nunca parei no final, eu sempre olhei para o começo dele. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, através de, aqui é um negócio, através de Cristo Jesus. Cadê os irmãos do glória a Deus e do aleluia? Os irmãos do ainda bem que eu vim. Eu vou falar de novo a última notícia. Tudo isso através de alguém, através de Jesus. Mas agora eu preciso ser sincero com você. Esse texto não foi escrito em hebraico, porque se você já foi curioso, pelo menos um pouco, você sabe que esse significado de nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, é da palavra paz, que é shalom em hebraico. Mas eu não quero dar uma aula para você, porque eu não sou um mestre, eu sou um evangelista. Eu quero ir direto ao ponto com você. Eu não vou tentar dar uma aula de hebraico, nem aula de grego, porque daí deixa para o mestre. O mestre vem e faz, o pastor vem e cuida. Deixa eu só te apresentar a boa notícia. A boa notícia é: a paz que está sendo escrita em grego está correlacionada com a palavra em hebraico. Paulo escreveu em grego porque estava sendo direcionado para pessoas que falavam na língua. Agora, a palavra shalom, que é uma palavra em hebraico que aparece mais de 200 vezes na Bíblia, ela é uma palavra que puramente significa só uma coisa: paz. Paz. Ou de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, vai significar ausência de guerra,
Ou talvez, se você cavar mais fundo, plenitude, tudo completo. Só que tem uma coisa: as palavras hebraicas, elas são construídas com raízes. Cada letra tem raízes que, juntando, formam um significado mais profundo. Então Deus jamais usaria uma palavra que não tivesse o significado maior do que a compreensão do homem. Afinal de contas, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é completo. Aleluia! Tudo que Deus faz transcende ao pensamento humano. A Bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Eles são maiores do que os nossos pensamentos. É como se nós tivéssemos um limite pela própria humanidade. Nós paramos aqui. Mas quando Deus entra, todo o limite é quebrado, toda a barreira é destruída, e vai além, vai além, vai além, vai além. Só que agora que eu quero que você compreenda que essa palavra paz era uma palavra que era utilizado para desejar alguém. Para o judeu, pode ser um bom dia, pode ser uma boa noite. Quando é sábado, eles falam Shabbat Shalom, que é um sábado de paz. Tem o Shalom Aleichem, que é a paz esteja convosco. E olha que chique que eu fui agora. Eu ousei falar essa palavra aqui, e eu nem sei se estou completamente certo, mas foi usada pelo próprio Deus. Que a paz esteja com todos vocês. Só que aí eu comecei a cavar e a tentar entender se essa promessa, porque na Bíblia existem milhares de promessas, eu não sei se você sabe disso. Existem milhares de promessas que estão disponíveis para mim e para você. A gente só não vive porque a gente não vai atrás. A Bíblia diz: vocês não o recebem porque não pedem, e quando pedem, não pedem direito. Então existem coisas que estão disponíveis para nós e que a gente não sabe. E essa era uma das coisas que eu queria entender. Deus, veja, será que é possível o ser humano desfrutar disso? De uma paz que transcende, de uma palavra tão poderosa, de uma sensação tão pura e tão perfeita como essa? E aí eu começo a olhar na história e começo a tentar encontrar aonde a palavra Shalom aparece. E um dos momentos de ápice da palavra Shalom é quando, grave o nome, Salomão construiu o templo ao Deus de Israel. O que ele construiu? Ai, que delícia, vocês estão comigo. O que foi que ele construiu? Um templo. Então nesse templo era muito detalhista, era muito perfeito, havia muitos detalhes. E quando terminou, houve-se então a Shalom dentro do templo, porque foi tudo feito com tanta excelência, foi tudo feito com tanta perfeição, com tanta maestria, com tanto zelo, que quando terminou, havia tudo no lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ai, meu Deus do céu, eu consegui olhar um irmão dizendo para si mesmo, dizendo: eu já entendi aonde isso vai acabar, eu já entendi. Pois bem, nós estamos no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o templo de Deus era um edifício. E nesse edifício, nada faltava, nada estava quebrado, nada estava fora do lugar. Só que aí, aleluia, Isaías profetiza sobre um homem, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E haveria uma promessa para vir para nós: e ele não habitará em templos feitos por mão de homens, ele habitará em templos de carne. Ai, Jesus amado. Então peraí, significa que então agora a premissa do Shalom está disponível para nós? Olha para um templo perto de você e diga para ele: se Jesus entrar de verdade dentro de você, não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar.
Então a Bíblia diz que o príncipe da paz nasceu. Oh, aleluia. Nasceu numa manjedoura, contrariando tudo aquilo que os fariseus esperavam. Um homem que viesse para restaurar a pureza do templo, um homem que era de linhagem real, de alta fluência política. Mas aí veio Jesus, que não veio para atingir a expectativa de um homem, mas para cumprir a palavra que havia sido profetizada sobre ele. Não um rito de homens, mas uma palavra pura, uma palavra perfeita. Então, uma mulher chamada Maria recebe uma visita dentro da casa dela, e um anjo chamado Gabriel trouxe a notícia: e você dará à luz o nome a um filho, e dará o nome dele de Jesus, e o principado estará sobre os seus ombros, e o reino dele não terá fim. Então esse homem levantou a voz e começou a pregar aos 30 anos. E quando começou a pregar, milagres começaram a segui-lo. Maravilhas começaram a se manifestar no meio do povo. Oh, aleluia! O cego via, o surdo ouvia, o paralítico andava, o endemoniado era curado, o leproso era purificado. Ele fez o que ninguém fez, ele agiu como ninguém agiu, ele tocou em quem ninguém tocou, ele foi para quem ninguém foi. E eu nem cheguei na boa nova ainda. Eu só estou dizendo tudo o que você já sabe. Só que aí então, a Bíblia diz que Jesus falava para aqueles que curava: não fala nada para ninguém agora. Se você falar rápido demais, muita gente vai ouvir, e eu vou ficar muito famoso, e eu já não vou conseguir mais entrar nas cidades. Eu quero ser normal, eu quero pedir um açaí, eu quero comer um cachorro quente, eu quero ter um pouco de vida normal. Só que a Bíblia diz que todo mundo que Jesus curava não aguentava, saia falando: ei, eu conheci um homem, e o nome dele é Jesus, ele é da raiz de Davi, a tribo de Jessé, e ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso. E aí Jesus ficou muito famoso. Só que quando você fica famoso, e no caso de Jesus que é perfeito, você pensa: então não vai ter problema. Só que daí a gente descobre que o fariseu não tem problema com o defeito, tem problema com a perfeição. O problema de Jesus não tinha problema. O negócio é que ele não atendia a expectativa deles. Jesus não respeitava aquilo que eles queriam que Jesus fosse obrigado a respeitar. Eles tentaram colocar Jesus numa caixa, mas não conseguiram, porque Jesus está acima da caixa. O ministério de Jesus durante muito tempo foi para bater naqueles que batiam no povo. Não sei se você lembra, mas na fala com os fariseus ele disse: vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Vocês são hipócritas. Aí, bom, não aguentou. Os fariseus deram um jeito, e eu estou chegando no fim da história, onde Jesus é crucificado. Mas antes de ser crucificado, Lucas 24:49, Jesus falou aos discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Consolador, que estará com vocês todos os dias. Meu amigo maravilhoso, eu estarei com vocês todos os dias. Bom, tudo isso depois de ele ressuscitar. Ninguém deu glória a Deus, eu vou só falar de novo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então já não era um Deus normal, era um ex-morto. Era Jesus dizendo: eu já fiz tudo o que era para fazer, agora eu vou embora. Atos capítulo 2 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, lindo? É ser cheio de Deus. E qual é o atributo de Deus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando Ele entra na nossa vida, tudo aquilo que está quebrado começa a ser consertado dentro de nós. Oh, aleluia.
tudo aquilo que estava faltando, que havia um eco na nossa alma, que nada conseguia preencher, nada, nem dinheiro, nem absolutamente nada, nem ninguém, nem relacionamento humano, nada preenchia. Então ele entrou, e aí agora você diz: eu não sinto mais falta de nada. E aí, tudo aquilo que estava fora do lugar, Jesus começa a mexer dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. E aí você está dizendo agora dentro de você: e quando que aquilo que não está faltando, que aquilo que não está quebrado, que aquilo que não está fora do lugar, vem para fora, vem para minha casa, vem para minha família, vem para os meus filhos, vem para minha rotina. E aí, lindo, é a perspectiva do espelho, é a perspectiva do que de fato somos. Somos imitadores de Jesus, somos cristãos, somos pequenos reflexos de um Deus perfeito, somos imitadores dele. Então, se a premissa dele é nada faltando, significa que ele supre tudo. Nada fora do lugar significa que ele é organizado e nada fica sem acabar. Nada quebrado significa que ele conserta todas as coisas à volta. Então, quando estamos cheios dele, a nossa vida se torna o reflexo daquilo que a gente carrega. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou declarando sobre você aqui nesta noite, mas eu quero declarar então com todas as letras: em 2025, se o Senhor Jesus estiver dentro do seu coração, Ele que é o príncipe da paz, não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ser a realidade que os seus olhos irão enxergar, será a realidade que o Espírito Santo irá produzir dentro de você. Eu preciso ser sincero: nós estamos desejando que aquilo que está fora esteja de acordo com a política que estamos declarando. Quando eu digo política, é a expressão na espécie de um mantra, naquilo que queremos declarar para que seja de fato a nossa vida. Não adianta nada você dizer para fora: nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou ser bem direto com você. Não adianta nada você declarar para fora, você declarar sobre a sua casa, você declarar sobre a sua vida: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, se tudo aqui dentro tiver quebrado, faltando e fora do lugar. Antes de Jesus fazer alguma coisa na sua realidade, Ele precisa fazer alguma coisa dentro de você. O convite do Evangelho não é deixa eu arrumar a sua casa, é deixa eu arrumar o seu coração. Não é deixa eu prosperar a sua vida, é deixa eu trazer paz e alento para o seu espírito e salvar você de você mesmo. Então não é sobre estar... como eu posso te explicar isso? É porque nós estamos tão focados no que os nossos olhos enxergam, que nós esquecemos que existe algo aqui dentro que precisa urgente ser tratado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O príncipe da paz está chamando. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu não sei se você compreende aonde a gente vai chegar, mas se você quer essa shalom na sua vida, se você quer esse nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, só existe uma maneira disso acontecer: o shalom, o Deus que é o nosso Deus, o príncipe da paz, precisa estar dentro de você, porque daí quando Ele entrar, tudo que está quebrado será consertado, tudo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar, e se te faltava alguma coisa, nunca mais você vai ter falta de absolutamente nada.
porque aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Não é uma promessa vazia sobre você, meu lindo, é uma promessa da palavra. Não foi um homem que inventou, foi Deus que criou esse negócio. Foi Ele que criou. Mas para isso, você precisa deixar Ele entrar. Eu sei que talvez você está olhando para o móvel, mas Deus está olhando para você. Eu sei que talvez você está olhando para o seu carro, mas Deus está olhando para você. Eu sei que às vezes você está olhando para as cortinas da casa, mas Deus está olhando para você. Posso ser sincero? Que se exploda todo o resto. A parede está arranhada, que se exploda a parede arranhada. Sabe? O carro não é o melhor, ou está com o para-choque amassado, que se lasque o carro. Porque o que importa é aqui dentro. O que importa é aquilo que Deus quer fazer dentro de mim e dentro de você. Você está olhando para fora e Deus está olhando para dentro. Você está olhando para fora e Deus está olhando para a tua alma. O Senhor está olhando para você e dizendo: eu quero fazer a Shalom, eu quero isso, é o meu desejo, eu vim para isso. Eu quero tudo no lugar, eu quero tudo organizado, eu não quero nada quebrado, eu não quero nada faltando. Mas é dentro de você, porque se dentro de você tiver tudo em ordem, tudo que está fora vai resplandecer aquilo que está dentro. Posso te fazer um convite? Está na hora de você entregar sua vida para Jesus logo, lindo. 2025 só será o ano da Shalom de Deus na sua vida, se o seu coração tiver uma propriedade, se o seu coração for a posse dele. Porque se isso for a sua de realidade, a sua vida, aí sim você vai ter a autoridade de declarar sobre tudo à tua volta. Mas lembre-se, começa aqui e depois vai para cá. Eu vou fazer 2 perguntas e com você cabe a resposta. Dave, eu reconheço que dentro de mim tem alguém faltando. Eu reconheço que tem algo quebrado, que foi o meu pecado que quebrou. E que está tudo fora do lugar porque as minhas decisões levaram eu para esse estágio da vida. Mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o seu primeiro dia. Hoje é o seu primeiro dia, você que está aí. Hoje é a sua primeira vez. Mas se você já viveu essa Shalom em partes, algo foi consertado, você já não sentia mais falta, mas abandonou, tirou ele para fora. Mas hoje você está aqui ouvindo essa mensagem. Você está aí agora ouvindo, dizendo: eu quero de volta. Eu quero de volta o que eu perdi. Então o convite é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entenda? Em nome de Jesus, em 2025, seu coração, sua casa, sua família, seus negócios, se Jesus, que é o príncipe da paz, o autor do Shalom verdadeiro, estiver com você e dentro de você, essa vai ser a sua realidade. Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Você crê nisso? Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Mas tudo isso depois que você deixar Ele fazer isso aqui dentro primeiro. Se a sua resposta for sim, aonde você estiver no 3, você vai levantar a mão. Tenha certeza, porque ao reconhecer isso, você está dizendo que está quebrado, que está faltando e que tem coisas fora do lugar. Mas a boa notícia é que eu não sou o fariseu, eu sou o amigo da galera dele. E eu quero que você volte logo para Jesus. Eu sei que Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer. Então, se a sua resposta for sim, no 3, levante a mão. E se você estiver online, aonde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. E depois deixa no comentário que você tomou a decisão. 1, 2, 3.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me arrependo dos meus pecados e reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus.